Você já deve ter percebido que nós passamos anos e anos estudando na escola, mas de fato nunca ninguém nos ensinou sobre dinheiro, investimentos ou liberdade financeira. E se eu te dissesse que a grande maioria das pessoas elas acabam não enriquecendo ao longo das suas vidas, não por falta de inteligência, mas porque elas não conhecem o processo de como ficar rico. No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas ideias que a própria sociedade nos implantam e como que você pode fazer diferente para que você construa um legado para sua família. Meu nome é Gustavo Augusto, eu sou criador do canal Legado Econômico e você está no meu espaço onde nós conversamos diariamente sobre dinheiro e liberdade financeira. Então se você gosta desses assuntos assim como eu gosto, eu recomendo que você curta meu canal, bata no sininho para que você seja notificado sempre que um vídeo novo vir para o ar. Quando você vai para a escola ela ensina que você precisa trabalhar, mas ela jamais ensina que você precisa investir o dinheiro pelo qual você trabalha. Então, durante anos e anos, nós aprendemos disciplinas como matemática, português, geografia, história, e a verdade é que quase ninguém aprende sobre coisas básicas de finanças, como, por exemplo, um orçamento, investimentos, juros compostos e construção de patrimônio. Então, você pega alguns exemplos de alunos que saem do ensino médio que eles sabem resolver equações de segundo grau, que são equações complicadíssimas, onde a grande maioria das pessoas não tem a mínima noção de como resolver essas equações. Porém, entretanto, se você for perguntar alguma coisa sobre finanças para esse mesmo jovem, esse jovem não saberá como responder perguntas básicas como, por exemplo, o que é a taxa Selic? Ou, por exemplo, como você deve pensar para montar uma reserva de emergência e assim por diante. O grande problema aqui não é a escola. O grande problema é que a sociedade ela acredita que apenas ser inteligente vai fazer com que a pessoa ganhe dinheiro. E não é bem assim que a história vem nos contando. A sociedade, de fato, ela valoriza o consumo e não a construção de patrimônio. Você pode ver que uma pessoa bem arrumada, que não tenha dinheiro, ela é bem mais vista do que uma pessoa que está mais ou menos, mas que tem muito dinheiro em conta. Isso porque a sociedade dá valor para aquele cara que consome e não para o cara que constrói patrimônio. Então, desde pequeno, nós já somos bombardeados com mensagens como compre, troque, financie, parcele. E esses ensinamentos nos fazem ter comportamentos de consumo, o que é muito ruim na construção de patrimônio. Então, um exemplo bem bacana é quando um cara ele compra um carro novo. Ele comprou um carro novo, parcelado em mais de 60 vezes, deu uma entrada baixíssima, as pessoas batem no ombro dele e falam, pô, parabéns, você conseguiu. Só que na realidade aquele carro ainda não é dele, é um carro financiado que se ele não pagar um juros altíssimo, o banco vai e toma dele. E isso também serve para casa. A grande maioria das pessoas que compram as suas próprias casas não são delas ainda, porque elas fizeram um financiamento. E esse financiamento custa pelo menos de 2 a 3 vezes a casa que ele vai pagar. Ou seja, você está pagando por 3 e está levando apenas uma. Mas por um outro lado, quando uma pessoa fala que ela está guardando dinheiro, que ela está comprando ações ou fundos imobiliários, essa pessoa ela já é pré-taxada como a chata, que só fala sobre investimentos e assim por diante. Então, na verdade, o que a sociedade ou o sistema está te impondo e que muito provavelmente você está caindo que nem um patinho, é que você é incentivado a parecer rico, mas jamais ser rico de verdade. Então, existe uma diferença enorme entre você parecer rico e você de fato ser rico. E aqui estou falando especificamente no quesito financeiro, porque ser rico para mim, além da parte financeira, você precisa ter uma boa família, você precisa ter uma boa saúde, você precisa ter uma boa relação com Deus e assim por diante. Mas de fato, o que a gente mais vê são pessoas comprando roupas caras, objetos caros e passivos que vão fazer com que eles percam o seu patrimônio, como por exemplo, ficar trocando de telefone a todo momento ou comprar um telefone financiado em não sei quantas vezes, sendo que você não tem o dinheiro para comprar à vista. E tudo isso para transmitir uma imagem que aquela pessoa nem mesmo é, só para ganhar o elogio de algumas poucas pessoas. E enquanto isso, essas pessoas não estão investindo, não estão construindo patrimônio e por consequência nunca vão gerar renda passiva. Então você vê que tem duas pessoas que ganham 5 mil reais. Uma compra o status, então ela gasta tudo. E a outra, ela compra a liberdade financeira dela lá no futuro. E ela começa a investir. Você vai ver que a pessoa que ganha 5 mil reais e gasta tudo para manter uma aparência, ela é uma pessoa que é elogiada. Já a outra pessoa não ganhará os elogios, mas lá na frente, com toda certeza, ela vai ganhar. Por quê? Ela, ao longo do tempo, ela vai construir
patrimônio e com isso ela vai garantir a liberdade de tempo e a liberdade econômica dela. A grande armadilha que a grande maioria das pessoas ainda não perceberam é que elas dependem apenas de um salário ou de um prolabore. Ou seja, se acontecer alguma coisa com aquela pessoa naquele momento, ela não terá mais renda. E por ela não ter mais renda, ela com toda certeza irá passar por necessidades. Então a sociedade ela ensina que estudar, conseguir emprego, trabalhar por décadas é o único caminho. Mas poucas pessoas falam sobre renda extra, investimentos, dividendos e construção de patrimônio. Então, como eu te falei, se você tiver um problema no seu trabalho e a sua única fonte de renda for o salário, você tá lascado. Por quê? Quem tem patrimônio tem alternativas, já quem não tem patrimônio vai depender de um parente ou do Estado para conseguir sobreviver. E como você escapa desse padrão? Talvez essa seja a grande pergunta que você deveria estar se fazendo nesse momento. Primeiramente, é você ter um orçamento inteligente, onde você saiba exatamente o quanto que você ganha e o quanto que você gasta. E dentro desse orçamento inteligente, você saber separar pelo menos 10% para você fazer investimentos. Sendo que esses investimentos é muito importante você saber como dividir isso. Primeiramente, você precisa fazer a sua educação financeira. Você não pode começar a investir se você não tem educação financeira, porque você vai acabar perdendo dinheiro. O segundo ponto é você montar uma reserva de emergência. É você ter pelo menos 6 meses provisionado de gastos para que, se caso alguma coisa acontecer, você não precise tirar o dinheiro dos seus investimentos, ou talvez você tenha aí um tempo a mais para poder se preparar para gerar essa nova renda que nesse momento acabou. E aí, a partir desse momento, você estará pronto para fazer os seus investimentos. Investimentos em renda fixa, em renda variável e assim por diante, de acordo com o seu perfil de investidor. E para a gente poder finalizar esse vídeo e eu trazer um compilado do que nós falamos sobre esse vídeo, você precisa entender que a sociedade, ela te ensina a consumir, mas você precisa estar fora desses ensinamentos. Consumir é legal? Consumir é legal, mas o consumismo excessivo, que é o que a gente vê por aí, da grande maioria das famílias hoje no Brasil estarem endividadas, ele é prejudicial para a tua saúde financeira. Então você precisa pensar na construção de patrimônio. Agora eu queria saber o que você achou dessas informações. Escreve aqui abaixo para mim, que vai ser muito legal a gente poder trocar uma ideia. E antes de eu finalizar esse vídeo, eu gostaria que você curtisse o meu canal, batesse no sininho para você ser notificado e se você gostou dessas informações, deixar um curtir para mim também. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!